capítulo 3, aprendendo com a Trindade sobre os princípios de cooperação. Na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, antes de tudo existir, antes de qualquer coisa, quando só eles existiam, se relacionavam em amor e honra. Era isso que fez da eternidade. O vínculo de amor entre pai e filho é por meio do Espírito. Agostinho de Hipona usa a expressão vínculos vintais. O pai é o amor, o filho é o amado e o Espírito Santo é o amante. O vínculo do amor, o meio pelo qual o pai demonstra o seu amor pelo filho. Outros termos para a dinâmica de relacionamento da Trindade é o pai como criador, o filho como salvador e o Espírito Santo como aquele procede o agente da salvação. Quando Jesus fala do Espírito Santo, ele fala que enviará aquele que procede dele, ou seja, não dá para ser salvo sem a Trindade. Eu sei que às vezes é difícil entender essa dinâmica. Para mim não foi fácil também, mas quando o entendimento se abre é maravilhoso. Os três são Deus. Essa é a essência igualitária deles, mas as pessoas são distintas. Desde a queda, eles têm trabalhado para que o homem seja resgatado e aprenda dessa forma de relacionamento. Eles são a plenitude da dinâmica entre a submissão e a autoridade. Cada um tem o seu papel e cumpre rigorosamente honrando o outro, não saindo um centímetro sequer desse claro propósito, a fim de que todos alcancem o mesmo objetivo. Quando aceitamos Cristo, somos levados para dentro dessa família. Ele nos ouve não porque falamos bonito ou certo, mas porque quer nos ouvir. Ele ouve com o coração. Deus gosta de conversar com o quebrantamento e com os pobres de espírito. Tudo que ele quer é ter relacionamento conosco como família. Se vamos fazer parte de família, temos que cooperar com ele e eles cooperam entre si. Permita-me dar um exemplo a respeito da palavra sobre a humilhação. Jesus disse aos seus discípulos que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Os discípulos tinham levado comida para ele, mas ele disse que não estava desejoso de comer. Afinal, do que Jesus falava para eles e para nós a respeito do princípio de cooperação? Para responder, precisamos do contexto, então. Voltemos ao versículo 1 desse capítulo. Jesus decide voltar para a Galiléia, passando por Samaria. O texto fala que isso era necessário, que ele passasse pela terra dos samaritanos. Mas qual seria essa necessidade? Ao chegar nas imediações de Samaria, Jesus pediu que seus discípulos entrassem no centro na cidade através da comida e os esperou perto de um poço. O texto fala que ele vê uma samaritana, não fala o nome dessa mulher, mas sua etnia. Os samaritanos eram rejeitados pelos judeus por serem miscigenados como assírios, os quais viveram em cativeiro. Era meio-dia e, culturalmente falando, não era o horário que as mulheres buscavam água, pois era o sol a pino. Mas por que ela estaria ali? A resposta do texto é porque ela teve 5 maridos e estava com um homem que não era seu marido. Vivia debaixo de um complexo religioso sociocultural. Ele se deparou com um jovem de pouco mais de 30 anos de idade esperando por ela. Era Jesus lhe pedindo água. Isso a deixou impressionada. Ele era judeu e estava conversando com ela, mas usou sua etnia e outros argumentos como ferramenta para não prosseguir com a conversa. Jesus então lhe disse: Se você soubesse quem lhe pede, me pediria água, da qual nunca mais você teria sede. Então ela começou a questioná-lo sobre a autoridade dele para falar isso. Não ter mais sede seria não precisar mais fazer aquela jornada no poço ao meio-dia. Por um momento, ela se abriu e, diante da possibilidade de ter um grande dilema resolvido, Jesus lhe pede para chamar o seu marido. Mas ele sabia que não havia esse marido, que ela confirmou em seguida. Assim, lhe revelou o saber de seu relacionamento, o que a deixou impressionadíssima. Pensando que estava diante de um professor e diante de um profeta, começou a perguntar a Jesus sobre aonde adorar. O motivo desse questionamento certamente envolvia o perdão dos pecados. Aquela mulher sabia que tinha um problema com Deus. É como se ela dissesse: sei que tem um problema com Deus, mas não sei onde resolver. Uns dizem que é em Sicá, outros Jerusalém. O Senhor fala que chegaria um tempo em que todo lugar seria um templo de Deus. Bastava a pessoa buscar sinceramente que o encontraria
louvaria e o adoraria. Deus resgatará a criação e todo lugar voltará a ser templo dele. Ela responde dizendo que seria isso que aconteceria, mas somente quando o Messias viesse, pois ele ensinaria sobre todas essas coisas. O Messias traria tudo de volta, o meio pelo qual Deus realizaria todas as coisas. O Senhor então fala àquela mulher: muito prazer, eu sou o Messias. O texto também nos mostra que a mulher imediatamente largou o balde, aquilo que resumia sua vida: casa, poço, poço, casa. Ela chutou o balde literalmente e correu para a cidade gritando que havia encontrado o Messias, um homem que tinha lhe dito tudo o que ela havia feito. A cidade inteira foi atrás de Jesus por causa de uma mulher. Paralelamente, os discípulos chegaram e ouviram o final da conversa. Estranharam, mas não perguntaram nada. Nessa parte foi que eles disseram para Jesus comer, e o Senhor lhes respondeu dizendo que não estava com fome, pois a sua comida era fazer a vontade de seu Pai e consumar a sua obra. Consumar é completar, finalizar. Jesus disse que a sua comida consistia em terminar a obra, mas ninguém termina algo que não tenha começado. Ora, Jesus completou o que Deus começou. Lembre-se do pastor Tiago: o caos na vida da mulher gerava nele, por meio do Espírito, o desconforto promovido pelo próprio Deus. Jesus estava ali, à beira do poço, para ajudá-la a entender esse caos e buscar a sua salvação, e ainda se tornar uma evangelista. As obras de Jesus não são dele mesmo, mas do Pai que se manifesta em nós por meio do seu Espírito Santo. A Trindade é o ápice do princípio da cooperação. Jesus levou os discípulos para esse princípio de cooperação. Em João 4,27, ele lhes diz: vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Uma visão sobrenatural. Afinal, como ele mesmo disse, demoraria cerca de 4 meses para o tempo da colheita. Nesse momento, a mulher samaritana vai à direção deles, em uma cidade inteira atrás dela. Naquele tempo, as pessoas mais simples usavam tecido de pano cru, e provavelmente que os discípulos viram uma cidade inteira de roupas brancas cobrindo aquele caminho. Veja o que Deus estava fazendo. Ele disse que os enviaria para colher o que não plantaram. Jesus semeou na vida de uma única mulher e naquele mesmo dia estava colhendo uma multidão. Como perdemos tempo tentando fazer o trabalho de Deus, não entendemos o que Ele quer. Jesus se preparou 30 anos para fazer 3 de ministério. Precisamos nos familiarizar para cooperar com o que Ele está fazendo. Só cooperar com o Pai quem tem o coração de Jesus. Jesus somente conseguiu fazer porque Ele se esvaziou, humilhou e se colocou na total dependência do Pai. A minha recompensa não vem pelos frutos que tenho, pois muitas vezes outro plantou e outro regou, e eu somente colhi, mas sim a fidelidade que cumpri o meu comissionamento divino. Precisamos entender o nosso papel e fazer com alegria e obediência. O reino de Deus não se faz com uma pessoa, uma comunidade local, mas do ajuntamento do corpo de Cristo, cada um fazendo a sua parte. Ninguém faz nada sozinho, nenhum homem é uma ilha, somos resultados da entrega de muitas pessoas. A vida é um se entregando pelo outro, e no final a glória é só de Jesus. Capítulo 4. Aprendendo com a Igreja de Corinto. Vamos caminhar mais um pouco sobre a importância desse princípio de cooperação. Porém, agora, usando as palavras de Paulo em 1 Coríntios 3, vemos que o alimento sólido não é dado a uma criança. Lembro a você que alimento aqui é o sustento espiritual. Quando não estamos em condição de receber esse alimento em sua forma sólida, em maior quantidade, o Senhor nos dá o sustento como se fosse o leite de um bebê. Em poucas doses, se nos comportarmos como criança, o Pai nos verá como uma e nos dará o alimento de acordo com o nosso comportamento e posicionamento. Quem determina o alimento que comeremos somos nós, não o Pai. Isso porque a gente permanece querendo ser criança. Portanto, Deus nos tratará como uma. E de fato, dessa maneira, não há condição de receber alimento sólido, porque ainda existe carnalidade.
como as coisas carnais se manifestam por meio da inveja e divisão que há dentro da igreja, porque age como quem não conhece o evangelho. A carnalidade é a evidência da falta de espiritualidade dentro da igreja. Nesse texto, Paulo está denunciando a carnalidade da igreja de Corinto. Eles pareciam mais com o mundo do que com Cristo. Era uma igreja dividida, uns seguiam Paulo, outros apóstolos e outros Jesus. Mesmo a igreja tendo os dons do Espírito, falar em línguas e tanto outros dons em seus cultos, era apenas fogo de palha e não havia poder e glória. Na avaliação feita por Cristo, era um monte de criança que parecia mais gente do mundo do que cristã. Quando a prova chegou, isso ficou bem claro. Afinal, não há como passar em uma prova se não souber o conteúdo aplicado. O momento da aprovação é difícil? Sim, mas ande ao lado de Jesus que ficará mais leve. Corinto era uma região com forte influência grega, chamada Acaia. Tinha cerca de 200 mil habitantes, muito grande para sua época, cidade que recebia muitos filósofos. Um grego deles, os sofistas, tinha o hábito de peregrinar nas cidades, compartilhando todo o seu conhecimento com as pessoas, principalmente sobre as questões cotidianas e existentes. Falavam sobre como poderiam viver melhor. Normalmente, eles iam para as grandes praças debater o pensamento. Assim, no momento em que faziam isso, as pessoas acabavam decidindo qual era o melhor pensamento. Então, esse filósofo ganhava uma recompensa financeira por essa posição. O público normalmente ouvia entre 3 e 4 filósofos para ver qual era o melhor. As pessoas em Corinto estavam acostumadas a lidar com essa peregrinação dos filósofos e responder a isso com comparação e dinheiro. O que acontecia naquela cidade se tornou um parâmetro usado pela igreja para a compreensão do ministério cristão. Uns diziam, eu sou Paulo, outros, eu sou de Apolo, tentando pensar os valores do reino de Deus. Afinal, achavam que podiam transportar os valores da cultura à sua volta e plantar o reino de Deus. Todos estavam lidando com os pregadores, os apóstolos, os ministros, como se fossem juízes. Paulo nos mostra que quando fazemos isso, pensando que a cultura à nossa volta é suficiente para nos manter com um pensamento maduro, estamos agindo como os mundanos. Precisamos parar de pensar nas coisas do mundo para focar no reino de Deus. Quando achamos que coisas pequenas não podem nos influenciar, é aí que nos enganamos. Dessa forma, temos uma mentalidade mundana e não temos uma vida de honra ao Pai. Paulo fala em sua carta aos Coríntios. Quem é Paulo? Quem é Apolo? As pessoas não deveriam segui-los, mas a Jesus. Somos apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o serviço ou ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Portanto, sou servo e você também. Estamos aqui para servir e seguir o que Deus tem para nós. Nenhum ministério é igual ao outro. Por mais que existam vários pastores, cada um é único. Deus distribui os dons, talentos e ministérios conforme a vontade dele, e estamos aqui para executar o que ele quer, do seu jeito e também na sua hora. E assim finalizamos o capítulo 4.